Vamos ver os erros que a maioria das pessoas cometem ao usar uniforme, ao ir atender o cliente, ao ir trabalhar usando uniforme. Então, olha, tudo preto. Não ligar para a imagem que quer passar para a cliente. Eu me achava uma ótima profissional. Eu me achava que eu me vestia bem. Só que depois que eu entrei no mundo da consultoria de imagem e estilo, eu vi que eu me vestia muito errado. Olhe, estou aí toda de preto, sem imprimir o meu estilo, tá? Sem maquiagem, cara lavada. E imagina o que era que eu estava fazendo aí. Vocês não têm noção. Uma coisa muito importante. Eu estava numa reunião de reconhecimento, reconhecendo as minhas consultoras, as pessoas que eu liderava, tá? Então, um erro muito grande, porque você, como consultora, como líder, como uma líder de equipe, você tem que liderar pelo exemplo. E eu não estava, como era que eu ia querer as minhas consultoras arrumadas se eu coloquei simplesmente uma roupa preta, um sapato nude, que por sinal não é nem indicado para mim, nem o preto, nem o nude, tá? E a cara lavada sem maquiagem, sem o batom, sem brinco, tá? Sem falar no corte de cabelo, que o meu corte de cabelo não era legal para o meu formato de rosto. Eu descobri isso. Eu já sabia porque eu não gostava dos meus cortes de cabelo, só que eu não sabia por quê. E depois da consultoria de imagem e estilo, eu fiquei sabendo o porquê que eu não gostava dos cortes de cabelo e consegui fazer um corte de cabelo que comunica o que eu quero passar e que eu me sinto bem. Então, o que eu poderia ter feito aí? Eu poderia ter feito uma maquiagem, tá? Eu poderia ter colocado um brinco. Eu poderia ter trocado esse sapato nude por um sapato colorido. Eu poderia ter colocado, mesmo que eu quisesse estar de uniforme, eu poderia ter colocado um colete ou um blazer por cima. Trocado essa calça por uma calça que me valorizasse mais, tá? Uma calça até de uma outra cor poderia ser. Então, existem muitas coisas que eu poderia ter feito e não fiz. Então, é um erro que eu cometi muito e vejo muitas pessoas cometendo. Mais um erro, não saber as cores que valorizam a beleza. Então, na empresa que eu trabalhava, existia muitas cores de farda, tá? De uniforme. E eu não me atentava para isso. Eu pegava uma, usava um dia, pegava outra e usava outro dia, pegava outra e usava outro dia e usava todas as cores, tá? E existem as cores que valorizam você e as cores que não lhe valorizam, tá? Então, quando você faz ou uma consultoria de imagem e estilo, ou então uma coloração pessoal, você fica sabendo as cores que mais valorizam a sua beleza. Assim, você vai saber a cor do uniforme que a empresa tem que vai mais lhe valorizar. E ainda tem mais, tem empresas que deixam você fazer o seu uniforme, então você pode fazer da cor que mais lhe valoriza. Também é um ponto bem legal. E eu não me atentava para isso, usava uma cor em um dia, e uma cor em outra, outra cor em outra, e eu usando todas as cores. E assim, ficava uma bagunça, tinha dias que não combinava mesmo, não harmonizava, eu me sentia feia e não sabia por que era. Um dos pontos era a questão da cor da roupa, que não estava valorizando a minha beleza. Então, fica uma dica aí, faça a sua consultoria de imagem e você vai aprender a cor que mais lhe valoriza e você está podendo fazer o seu uniforme desta cor, tá? Então, outro ponto de não saber que as pessoas cometem, outro erro, é não saber os elementos de imagem a seu favor, tá? Porque dentro da consultoria de imagem, nós temos vários elementos de design, vários elementos de imagem que contribuem para você passar a imagem que você quer para o seu cliente, a imagem que você quer ver no espelho, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto aí, a sobrancelha. Eu não sabia nem como era que eu ia melhorar essa minha sobrancelha. Eu simplesmente pintava com um lápis marrom e ficava desta forma que tá aí. Na época eu achava lindo, mas eu olhando hoje, eu não acho lindo, tá? Já faço minha sobrancelha de uma outra forma para valorizar, porque se vocês perceberem, eu não tenho, os meus pelinhos são bem clarinhos, tá? E eu tenho que pintar.
ou então fazer micropigmentação. Mas tenho que ter muito cuidado na micropigmentação para não pigmentar demais, para não ficar muito forte, porque o meu pelo é bem clarinho. Então, eu já consigo pintar mesmo com os produtos que eu uso, de uma forma que não fica mais assim como está na foto, tá? Um outro ponto que poderia ter sido usado aí seria um acessório, um brinco, um colar, tá? Um outro ponto poderia ser o cabelo, tá bom? Um cabelo que me valorizasse. Você vê que o meu cabelo agora tá cheinho, tá? E nessa época aí eu cortava ele em camadas, aí ele ficava bem pouquinho e eu não gostava, tá? Um outro ponto poderia ser a maquiagem, uma maquiagem que valorizasse. Se existe na consultoria de imagem e estilo, que vai ser trabalhado com você, a sua consultora vai trabalhar com você, a melhor maquiagem para o seu tom de pele. E o que era que eu usava? Aí, nessa época, eu usava um tom de maquiagem, era bronzeado, principalmente aqui na região de colocar o blush, eu colocava bronzeado. E eu não sei porque eu não me sentia bem. Depois que eu fiz a consultoria de imagem e estilo, foi que eu entendi porque eu não me sentia bem. Que a minha cor, ela é rosada, para valorizar o meu subtom de pele, o meu blush tem que ser rosado. E eu usava o bronzeado, por isso que não ficava tão bem. Então, tem vários elementos de imagem que você pode estar usando para passar a imagem que você quer para o seu cliente. Isso tudo você descobre na consultoria de imagem e estilo. Mais um erro, usar camiseta de uniforme com jeans, tá? Você pode, tá? Você pode usar o que você quiser. Aqui eu estou analisando os meus erros e a maioria das pessoas que eu vejo cometendo isso. Por quê? Porque você poderia dar uma incrementada aí, tá? Olha, eu estou usando brinco, legal. Mas poderia ter colocado aí uma terceira peça valoriza, tá? Eu lembro que nesse dia eu ia fazer um trabalho de campo, tá? Então eu coloquei um tênis, tá? No caso eu ia pra rua, tá certo? Que muitas consultoras vão pra rua. Então eu coloquei um sapatênis, uma calça jeans, tá? E a blusa do uniforme. O que era que eu poderia ter feito aí? Colocado uma terceira peça. Poderia ter sido um blazer, ou um colete, ou uma camiseta de linho aberta. Enfim, poderia ter feito várias coisas, tá? Inclusive, se tivesse colocado uma terceira peça de manga, já ia, eu lembro que nessa época estava muito calor, já ia me proteger também os braços dos raios solares. Então fica muito legal também uma terceira peça. E o que eu estou gostando do uso da terceira peça? Porque ela tanto leva e protege dos raios solares do verão, tá? Só que você usar uma terceira peça mais fluida, né? De um tecido mais levinho. E no inverno, ela também vai lhe proteger do frio. Aí é hora de você vir com algo mais, de um tecido mais grosso, tá? E tem outra coisa também. Eu poderia ter trocado esse look, tá? Por um look mais claro, tá? Uma farda mais clara, tá? Deve ter a branca, colocava uma amarelinha, tá? Um jeans mais claro, justamente porque estava na época do calor. Mas não, eu coloquei tudo escuro, só camiseta e uniforme, tá? Eu poderia ter me destacado no meio da multidão colocando uma terceira peça.